Carlos, serei breve e direto. O seu tempo está sendo roubado. Calma, vou explicar, mas para tanto preciso contar para vocês qual é a verdadeira natureza do tempo. Dentro dos limites da mecânica newtoniana, o conceito de tempo segue os postulados dos princípios matemáticos de filosofia natural, em que espaço e tempo seriam absolutos. Isaac Newton escreveu que o tempo absoluto, verdadeiro e matemático, por si mesmo e por sua própria natureza, flui uniformemente sem relação com qualquer coisa externa, e é também chamado de duração. Contemporâneo de Newton, Leibniz acreditava que o tempo não poderia existir sem os fenômenos. A ordem sucessiva das coisas é o que nos daria a noção de tempo. E então, este seria, relativo, apenas uma ordem que relaciona os corpos em suas posições sucessivas. Ao relacionar fenômenos, o tempo seria algo que possui um valor lógico, mas não, e me desculpem o jargão filosófico, ontológico, não como algo que existe. O interessante é que ambos estavam errados. E não só eles. Kant, com seu tempo transcendental, Einstein, com seu tempo relativo, a mecânica quântica com suas unidades de tempo. Todos errados. Como o destino, ao que me parece, não carece de ironia, quem estava certo era Juan José Benítez. Nunca ouviu falar? Pois é, um escritor espanhol de ficção científica que vendeu uns bons milhões de livros no final do século XX com sua série Operação Cavalo de Troia. J.J. Benítez entendeu a natureza do tempo melhor do que todos aqueles físicos e filósofos. Hoje sabemos, ou melhor, eu sei e outros sabem, e estou contando para vocês agora. Hoje sabemos que o problema não está nem na quântica, nem na relatividade, nem em alguma filosofia. O problema está numa hipótese inicial. Mas qual? Einstein, por exemplo, tomou o tempo e espaço como grandezas relativas, dependentes da velocidade relativa do observador. Tirou seu status de eixo dentro do qual a matéria e a energia interagiam, se transformavam. Mas o tempo continuou sendo algo no qual os objetos são, algo em que eles estão, não uma grandeza que os corpos têm. Eu tenho uma certa quantidade de massa e ok, ela varia com a velocidade, mas é uma característica que eu tenho. Mas, segundo a relatividade, eu não tenho uma determinada quantidade de tempo. O tempo é externo a mim, ainda que sua variação dependa de minha velocidade. Bom, vai aí mais um jargão físico. A relatividade restrita tem como grupo de simetria o de Lorentz-Poincaré, o que acontece se e somente se ela tiver uma unfoliação. Com isso, nessa teoria, o tempo é um campo e, portanto, ganha massa via mecanismo de Higgs. Difícil? Não, na verdade não. O que eu estou dizendo é que o tempo tem massa, que ele é uma partícula existente dentro de todos os átomos do universo, em todas as estrelas, planetas, poeira cósmica, há partículas de tempo. Inclusive dentro de todos os átomos que compõem você. J.J. Benítez percebeu isso. Em seus livros Uma Máquina do Tempo, altera certos vetores, algo como o spin dessas partículas de tempo em todos os átomos do corpo de uma pessoa e voilá, a pessoa está em outro tempo. O que Benítez não percebeu é que é possível extrair essas partículas. Sabe quando você, cidadão de classe média, parte para férias corridas com seus filhos, chega num resort abarrotado de crianças barulhentas e é submetido a um cronograma de atividades mais apertado que as reuniões virtuais que tem todos os dias? Sabe? Seu tempo está sendo consumido. Sabe? Sabe quando você volta do resort e passa por vilarejos, vê pessoas sentadas em frente às suas casas, jogando papo fora com os vizinhos, sabe? Essas pessoas têm excesso de tempo, de partículas temporais.
As empresas hospitalares perceberam isso. Desde o momento em que os governos foram destituídos e os estados acabaram, em meados do século XXI, toda a rede hospitalar passou a ser privada. Você nunca desconfiou do motivo pelo qual essas empresas continuavam a dar tratamento a pessoas pobres? Você acreditou na filantropia? Acreditou no papo de que nós vamos mostrar que a iniciativa privada pode suprir todos os serviços que o Estado antes fornecia? Acreditou, né? Nada disso. Trata-se de tráfico de tempo. Sabe? Sabe quando você vê aquele mega executivo, aquele CEO de empresa trilionária que trabalha o tempo todo e ainda consegue escalar montanhas, descê-las esquiando, comparece a festas, regabofes, eventos de grife, faz tantas coisas, tantas atividades em tão pouco tempo, sabe? Saiba que não é tão pouco tempo. Eles têm muito tempo, muitas partículas temporais. É o tempo dos pobres, extraído deles em empresas hospitalares sem seu consentimento e vendido aos poucos membros da elite mundial. Como sei disso? Meu nome é Zack, e depois de um suposto acidente, meu corpo entrou em coma profundo. Mas todas as minhas partículas temporais deixaram aquele corpo e podem ter seus vetores em qualquer posição. Se você for místico, pode-se dizer que minha mente ficou livre no tempo. E eu vi e vejo nesse exato momento, se é que isso existe, esse roubo acontecendo. Percebo que iniciei dizendo que seria breve, e fui. Em meu próprio tempo, fui breve. Certamente demorei menos tempo subjetivo gravando e encaminhando esta carta do que você, provavelmente, demorou a ouvindo. Essa é a vantagem que tenho. Tempo. Aquilo que você perdeu e não sabe. Ou não sabia.